certo? Do que nós estávamos falando, aí a gente veio, tá? Com a configuração de respostas rápidas. Prestem atenção. Professora, eu tenho tempo para me ficar respondendo aqui meus amigos, eu tenho tempo para me ficar aqui respondendo, né, os meus clientes. Aí eu pergunto para você, quantos clientes você tem para estar conseguindo isso? Eu vou dar só uma base para vocês. O meu WhatsApp não é o business. Eu migrei, eu voltei de novo pro normalzinho, porque até então o WhatsApp era meu. A partir do momento que aconteceu, né, esse probleminha por conta dessa doença, e eu tive que ter várias pessoas da empresa toda, né, lá do SEDASC, principalmente todos os alunos. Eu não tenho só os meus ali dos módulos que eu ensino. Eu tenho praticamente todos, né? A gente que é professor. Então, para vocês terem noção, é tanta gente que eu não consigo responder. Tem dias que eu vou dormir e vou dizer assim, não, vou tirar aqui uma horazinha para me saber ali o que foi que aconteceu com tanta gente, que tanta gente me perguntando a mesma coisa. Gente, é impossível você sozinho administrar uma rede social, tá? Para vocês terem noção, se fosse fácil, todo artista administrava a sua. O que é que o artista faz? Todo artista, ele tem o seu WhatsApp normal e ele tem o seu business. O business, quem toma de conta? A própria agência, tá? Então, tem pessoas que estão ali trabalhando em cima de 24 horas do business, tá? De um artista justamente para isso, gente, para estar respondendo. Então, foi que o WhatsApp Business ele pensou, olha que top. Se eu preciso ter pessoas, tá, para ali, ó, tá respondendo, por que que eu não crio automaticamente uma configuração rápida, prática, aonde eu vou lá e respondo? Preste atenção. Essas configurações de respostas fáceis e rápidas é para te facilitar. Tem um exemplo aqui na tela que é assim, ó, oi, padaria da Sandra, como podemos ajudar? Posso pedir um bolo para o próximo sábado? Aí já vem a construção de frases aonde você coloca símbolos. Então, exemplo, se você fazer a programação do número de 1 até 10, 1 tem uma frase, 2 tem uma frase, 3 tem uma frase, 4 tem uma resposta, 5 tem uma resposta, é rápido, é prático. Quando você tem um negócio, as pessoas perguntam basicamente a mesma coisa. Tem vezes que só muda ali uma nomenclatura. Exemplo, quais são os dias que você abre? Quais são os dias do seu funcionamento? Você funciona quando? Eu falei 3 frases que dá a mesma coisa, tá? Então, isso foi uma facilidade. Configuração de respostas. Por quê? Eu posso pegar qualquer caractere, posso pegar qualquer símbolo e eu posso adicionar uma frase em cima desse símbolo, tá? Que isso, eu não preciso digitar a frase, eu preciso só digitar o símbolo e automaticamente já tem a frase toda, beleza? Tirando isso, gente, tem as minhas mensagens automáticas. Preste atenção. Eu estou falando de 2 pontos totalmente diferente, tá? Uma coisa é eu ter mensagens rápidas. O que é essa mensagem rápida? Ela está automaticamente configurada. E aí, Pedrito, ela está automaticamente configurada. Belezinha. E nessa configuração, eu configurei ela intermédio de um caractere, tá? Aonde ele vai trazer para mim uma resposta rápida. Presta atenção. Exemplo, cliquei no botão 1. O botão 1 tinha uma frase gravada. Aí ela vai mostrar mensagem rápida. O que é mensagem automática? Você deixa ela automatizada a partir do momento que você faz uma programação de horas. Exemplo, você começa a trabalhar todo santo dia 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, a primeira pessoa que falar com você, a mensagem já vai automática, sem você precisar clicar em nada. Ela está automatizada, tá? É, Professora, para que serve esses 2 pontos? É 2 pontos automaticamente primordiais, principais para quem quer trabalhar em cima de um WhatsApp Business. Por quê? Você está fidelizando o cliente. Exemplo, qual é o prazer de um cliente? Que o proprietário ele dê 100% de atenção.
A partir do momento que eu quero trabalhar com clientela e eu não dou atenção para aquela clientela, a clientela vai migrar para outro canto. Vou dar um exemplo. Quem nunca foi em um estabelecimento, principalmente de comida, né, que é o mais prático isso acontecer. O estabelecimento de comida que esperou horas e horas, horas e horas, não foi atendido de maneira nenhuma, você saiu pé da vida, esculhambando aquele campo, e ainda você disse o seguinte: primeira coisa que você faz, mandar uma mensagem para os seus amigos e escatitando aquele campo. Gente, cliente, a gente que é cliente, a gente quer ser tratado bem. O WhatsApp Business, ele justamente fez isso, ele facilitou. Se você é uma pessoa, se você é um serzinho, aonde você não consegue dar de conta de uma chibatada de gente, desculpa até o termo, então você deixa tudo automatizado. É o mais correto, tá? Se você tem frases prontas, você deixou automatizado. Então, exemplo, se uma pessoa lhe perguntou algo que você sabe que todo santo dia você responde a mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem vender bolo. Aí todo santo dia uma pessoa vai e diz assim, ó: ei, tem bolo de quê? Ei, hoje tem bolo? Tem bolo de quê? Tem bolo? Tem bolo de quê? Gente, você responde a primeira e a segunda pessoa. A terceira você vai mandar logo aquela pessoa para aquele canto que diz assim: todo santo dia ela sabe que eu vendo a mesma coisa. E todo santo dia eu tenho que responder a mesma coisa. Bora lá deixar uma mensagenzinha rápida. Programa ali em cima de um caractere, de uma vírgula, de um ponto, de um número, uma frase, aonde você só faz clicar e automaticamente vai. E envio É, automático. Galera, se você sabe que o seu funcionamento começa 8 horas da manhã, termina 6 horas da noite, tá? E você tem uma pausa para o seu almoço, deixa isso programado. Exemplo, de manhãzinha, a primeira pessoa que lhe perguntar: tem bolo? Você já diz: bom dia, que hoje o seu dia seja maravilhoso, hoje temos bolo disso, 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 disso e aquilo. A partir das 9 horas já começa a tela entrega, deixa tudo automatizado. Meio-dia você saiu para o seu almoço, vai ter um Czinho que meio-dia vai lhe pedir um bolo. Então você vai lá e já deixa automatizado. Boa tarde, estamos em horário de almoço, voltamos após 1 hora. Deixa o seu, é, deixa aqui o seu pedido. Isso, gente, é, não é a pessoa que está falando com comentando, você, é o próprio robô automático, mas você está se sentindo a pessoa mais querida do mundo, tá? amiga, Só porque você teve um retorno. Não é não, Pedro? é Esse isso aí. aí é o Galera, retorno. pegando um gancho aí que a Carol tá falando, né, com vocês sobre mensagem automática no WhatsApp, eu acho que vocês já receberam mensagem automática alguma vez de alguém, né? Porque todos vocês aí do PW, pessoinhas do meu coração, coisas lindas, ó. Eu acho que todo mundo que tá nessa sala agora já passou pelas minhas aulas do MAI. Por exemplo, aqui a Carla Vanessa. Carla, abre o seu microfone, por favor. Oi, Belezinha, minha filha? Quanto tudo tempo, de né? bom, E né? Carlinha, já recebeu alguma mensagem automática minha? Já, Olha só, muitas. né? Muito, né? Charliane Henrique. Abre o mic, filha. Eu, E aí, como é que tá, filha? Beleza? bem, Massa. Você por acaso já recebeu alguma vez uma mensagem do professor falando assim, ó: olá, jovem, amanhã nossa aula de Windows e tal, não sei o que, não sei o que. já. Recebeu isso? O restante da galera com certeza deve ter recebido algumas várias mensagens minhas. E aquelas mensagens, pessoal, para ser bem sincero, eu altero só o nome de vocês, porque o corpo todo é automático. Né? Eu faço isso justamente utilizando esses recursos de automações do nosso WhatsApp Web. Eu uso no meu telefone, eu só coloco assim uma barra invertida e boto assim, ó, aula Android. Ele já resgata para mim toda a mensagem prontinha, só para eu alterar o nome da pessoa e já mandar para vocês. Certo? Então, o que a professora Carol tá falando é um negócio bastante importante. Peço que vocês tenham mais atenção, tá? E é muito útil. Pelo menos eu no Mai uso demais, demais mesmo. Inclusive, vocês que têm meu WhatsApp agora, se mandarem uma mensagem para mim, eu já vou responder também automaticamente, falando lá do nosso grupo do WhatsApp que existe, caso vocês queiram entrar para tirar dúvidas e outras coisinhas mais. Tá? Então, são recursos bacanas. Inclusive, deixo até para vocês a ideia, né? Baixem um aplicativo do WhatsApp Web e peguem um número qualquer, pode ser telefone fixo, como a Caru já falou, né, Caru? Telefone fixo também serve, né, filha? Serve sim.
Pois é, então façam aí uma contazinha simples no WhatsApp Web para vocês testarem os recursos. Realmente é um negócio bem bacana, bem interessante, tá? Seja para uso profissional ou seja só para você ter 2 WhatsApps, beleza? Isso Pode continuar, mesmo. Carol. O que o Pedro falou, né? O tio Pedro falou, realmente é algo aonde traz uma praticidade para a nossa vida. A gente tem que ter uma simples noção do seguinte: eu vivo num mundo tecnológico onde eu tenho que usufruir dele, tá? Então, essa minha estratégia de utilizar tudo automático não é para dizer assim, eu sou, né, preguiçoso, eu não quero ver ali as minhas mensagens, eu não quero ver ali o andamento do que está acontecendo. Não é isso. É você utilizar da sua esperteza para entender que cliente você precisa fidelizar, tá? Então, assim, a fidelização do cliente, gente, não se dá só numa venda boa, não. A fidelização do cliente se dá desde quando você está passando as informações do seu produto, se dá em você também dar atenção. Então, essas mensagens automáticas, ela significa justamente isso. Você vai deixar o cliente 100% confortável ao ponto que tudo que ele lhe pergunte, você responda, tá? E o robô justamente serve para isso, para você ter auxílio, né? Como se você tivesse ali seu estagiário mandando mensagem para você. Passando mais adiante, nós temos a análise e as estatísticas. É algo aonde você tem que ter 100% de noção que está funcionando. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso WhatsApp, né, o que nós temos, que é o comum, ele não dá esse norte. Então, exemplo, eu vou mandar uma mensagem para vocês. Eu só sei quem leu e quem não leu se eu for lá nos dados das informações, tá? Aonde eu vejo quem viu a minha mensagem, eu vejo quem não viu minha mensagem. Isso, tá? Se torna um trabalho, por quê? Porque eu preciso ir lá no grupo, eu preciso, né, clicar, vamos supor, em cima ali da minha informação para ver os dados. Ou seja, tudo isso é um trabalho porque eu tenho que pensar em proporção maior. Exemplo, se eu tenho 2 grupos de pessoas, um de devedores e o outro de pago, e eu lancei 2 mensagens, tá? Fidelizando todo mundo, porque todo mundo tem que ser meu cliente. Pode ser mal pagador, mas eu tenho que fazer com que aquela criatura seja bem pagadora para poder eu me ter ainda como um luxo, né? De ter aquele cliente comigo. Então, exemplo, eu tenho 2 tipos de grupo onde eu preciso fidelizar, tá? Mas só que eu tenho que entender quantas pessoas viram aquelas minhas mensagens, porque para mim todo mundo viu. Ou seja, qual é essa análise da estatística? O próprio WhatsApp Business, ele te dá essa vantagem, tá? De você ver quem leu, quem não leu, se foi entregue, se não foi entregue, se foi recebido. Por que tudo isso? Porque acima do que você envia, você vai trabalhando para melhorias. Vou dar um exemplo. Tem vezes, galera, que o grupo de pessoas preferem mais ver um post, que é um post, tem uma imagem, algo colorido, com algumas informações rápidas, básicas, porém, de palavras-chave, tá? Do que ver textão. Já tem público que ama ler aquele textão e não gosta de maneira nenhuma de ver mensagem. Então, você vai se reajustando, tá? Essa teu análise de estatística que o próprio WhatsApp Business te dá é uma análise que tu faz de você mesmo do seu negócio, tá? Aonde você, cada vez mais que você vai jogando informação, cada vez mais as pessoas têm que comprar aquela sua ideia. Então, exemplo, se você mandou um textão e de 300 pessoas que você tem, só 20 leram, significa que aquilo que você mandou automaticamente foi totalmente reprovado, tá? Totalmente reprovado. Então, significa que o restante da sua clientela não sabe do que aconteceu, se viu, tá? Só viu realmente o começo ali da frase, isso não é interessante, tá? Então, essa análise das estatísticas é justamente isso, para você ter a noção de quantas pessoas estão vendo e, se caso não viram, onde foi que você errou, tá? Por quê? A gente que tem um negócio, tá? Quer ter um negócio
nas redes sociais não vão pensando que é fácil, que ainda é pior do que um físico, tá? A fidelização de um cliente, a satisfação de um cliente está todo intermédio de virtual. Então, você tem que ter a 100% de noção de realmente, ali você está tendo uma aprovação. Você tem que saber disso. Professor, então como é que eu vou saber se a minha aprovação está sendo maravilhosa? Estatística, tá? A estatística é que vai te dar justamente esse norte. Passando mais adiante, obviamente todo mundo já sabe que existe o WhatsApp Web. O WhatsApp Web, ele é a funcionalidade dele é igual, obviamente, ao do WhatsApp, o aplicativo, ele é um espelhamento, ou seja, então ele não tem o que diferir. Professora, ele traz para mim uma melhoria, ele traz para ti uma melhoria, porque tu tem nas tuas mãos uma internet, tá? Gigantesca e uma facilidade. Professora, eu não compreendi. Tu tem aqui um computador, onde teu computador tu faz praticamente tudo. Teu WhatsApp, estando ele de forma web, ele ali tá uma página exposta para ti, aonde tu vai ter múltiplas tarefas a fazer. O teu computador ele não vai te limitar. Diferente do teu celular, que tem vezes que o teu celular te limita muito. Exemplo, tu não pode estar em múltiplas páginas diferentes no teu celular ao mesmo tempo, porque pode travar, né? O teu sistema operacional, ele não pode ser tão legal e ele pode te dar ali uma bugada, uma travada. Então, o WhatsApp Web, ele foi pensado nisso. Eu faço múltiplas tarefas e, para mim, eu não vou ter nenhum tipo de falha. Não é para ter. É porque o computador foi feito para isso mesmo, para aguentar muita tarefa ao mesmo tempo, tá? Passando mais adiante, não são todos os navegadores que suportam o app. Gente, o aplicativo do WhatsApp Web, ele não é pesado, tá? Ele não é, mas ele precisa de certas melhorias no navegador, porque ele tem muita, eu posso dizer, muito complemento, para vocês entenderem, ele tem muita função. Por exemplo, ele tem uma função de vídeo, aí o seu navegador, ele não está atualizado, então ele não vai abrir o vídeo. Detalhes, tá? Então, assim, os melhores navegadores, ao meu ponto de vista, sempre foi o Chrome, porque ele tem uma metodologia, o Google, de atualizar o Chrome, de reparar defeitos de 6 em 6 meses. Galera, eles sempre pegam o mesmo embalo da Apple, tá? O Mozilla, tá? O Mozilla Firefox, ele foi feito, criado para realmente para a parte mais comercial, para a parte mais empresa mesmo. Então, ele também tem suas melhorias. O Opera Mini, para quem não conhece, o Opera Mini, ele foi um sistema que ele veio no Nokia, tá? Naquele celularzinho Nokia antigo. O que acontece? O Opera Mini, ele era bem melhor, para vocês terem noção, do que a Internet Explorer nos celulares. Mas a galera não entendia que a Internet Explorer, a bichinha, a galera deixou ali esquecida no tempo, tá? Nem mexia mais nela, nem atualizava. E o Opera Mini foi ali uma aposta que fizeram, tá? Para poder concorrer também com o Google. Então, por isso colocaram até no celular Nokia. E ele realmente se desenvolveu. E, assim, hoje o Opera Mini, ele trabalha na mesma proporção que um Google Chrome, tá? Ele é um navegador totalmente otimizado, né? Ele é muito bom. Então, assim, tudo quanto é tipo de aplicativos carrega nele, porque ele também vem se atualizando ao decorrer do tempo. Então, os melhores navegadores para vocês utilizarem, tanto no celular quanto no computador, é o Google Chrome, Mozilla e o Opera. Professor, eu tenho um iPhone, né? O iPhone tem lá o nosso Safirazinha. Não mexe, tá? Não precisa você ter outro navegador no seu celular, até porque o iPhone, você tem que ter a noção que é da empresa Apple e ele vem se atualizando de 6 meses. Ele traz melhoria. Então, não tem necessidade de você colocar qualquer outro. Para quem tem computador da Apple ou o celular da Apple, tá? Passando mais adiante, apagar a mensagem enviada, uso de negrito. Gente, eu vou dar uma explicação bem rápida para vocês entenderem o intuito. Primeiro de tudo, apagar a mensagem. Hoje em dia, tem uma contagem de segundos, tá? Para poder apagar a mensagem. Por quê? Essa partezinha aqui de apagar para todos era falha, que antigamente não existia. Se você enviasse uma mensagem para alguém, aquela mensagem a pessoa ia ver, porque não ia dar para apagar. Aí criaram
a mensagem apagar para todos, mas de uma forma mais camuflada. O que é que seria isso? Eu enviava para o tio Pedro uma mensagem escachitando ele. Eu, vixe Maria, enviei a mensagem para a pessoa errada. Aí eu ia lá e apagava, e o tio Pedro nunca ia saber Isso, que eu amiga. tinha enviado uma mensagem para ele. Preste atenção. Por conta de bullying, certo? Por conta de problemas, tá? De feminicídio, vem também a parte de machismo, e também vem a parte de agressão ao homem, englobando todo mundo, tá? O que é que eles fizeram? Eu vou começar a dar nome a bois. Se é aquele nome ao boi. Eu não estou te chamando de boi não, viu, Pedro? Ó, presta atenção. O, Opa, o, até eu, você. eu enviava uma mensagem para o Pedro, tá? Aí o Pedro pegava e de gaiato queria enviar aquela minha mensagem para outra pessoa. Eu nunca ia saber, gente, porque era tudo camuflado. A partir do momento que fizeram uma programação, tá? Para identificar as pessoas, tá? Que é os chamados agressores, eles começaram a ter brechas como: se eu apagar a mensagem, todo mundo vai ver quem foi a pessoa que apagou. Se eu enviar aquela mensagem para outra pessoa, todo mundo vai ver que foi encaminhado. Ou seja, para diminuir esses problemas que estavam acontecendo, tá? Via WhatsApp, deixando bem claro. Enviar mensagem, modo negrito, modo itálico, riscado. Gente, preste atenção. Essa pausa aqui, ó, de formatação, ela vem desde os pacotes de escritório, tá? Então, assim, se eu utilizo uma mensagem em negrito, significa que eu estou dando uma importância a mais naquela mensagem. Se eu utilizo mensagem com itálico, significa que eu estou falando ou um palavrão, ou uma mensagem inventada, ou uma mensagem que tenha linguagem diferente, né? Outro tipo de linguagem. Se eu estou utilizando uma mensagem que ela foi riscada, significa que naquele exato momento ela fazia parte, tá? Daquela mensagem, estava tudo correto, porém, aconteceu algum problema que eu tive que riscar para as pessoas entenderem, tá? Que ela ainda continua fazendo objeção, ela tem um foco, ela tem um norte, certo? Ela está ok naquela minha frase, mas aconteceu alguma mudança. Para mim não tirar aquela frase e não perder o sentido, aí eu deixo ela lá arriscada. Isso sim é um intuito de formatação. A mesma coisa que eu tenho que fazer no meu WhatsApp. Acontece que as pessoas, a maioria não sabia dessa informação e utiliza pensando que está chamando a atenção. Ah, vou deixar ali meu estilo diferente, né, do meu texto. Não é para isso, tá? Então, se você quer trabalhar em cima do WhatsApp e principalmente de forma comercial, saibam e entendam o motivo de formatação. Vou dar um exemplo para vocês. A loja de vocês, a loja de vocês foi invadida, tá? Teve um assalto, aonde quebraram um bocado de coisa. Você caiu no prejuízo, então você precisa, né, ali de uma semana para poder deixar aquela sua loja bonita do mesmo jeito como era. Você vai lançar uma nota, obviamente, para todos os clientes que você tem. Então, você vai colocar, ó, destacar o título, né? Destacar aquela mensagem impactante com negrito. Aí você vai vir com termos itálicos para entrar mais no dialeto popular. Ou seja, você está fazendo ali uma nota formal, utilizando, tá? 100% correto os termos negrito, itálico, enfim, é para isso, tá? Em cima desse meu slidezinho que eu criei para vocês, tem o que vocês devem fazer, tá? Para poder você deixar em negrito, deixar em itálico. Eu creio que muita gente já deve conhecer essa estratégia, mas está aqui para vocês também aprenderem, tá? Passando mais adiante, esconder mensagem na tela principal. Gente, esse esconder mensagem é o seguinte, ela foi utilizada mais para estratégias de pessoas que não gostam de pagar, pessoas que você quer, no caso, dar mais importância. Professora, mas para que eu preciso esconder isso? Vou dar um exemplo para vocês. Você trabalha com sócio. Você nunca pode deixar nada aparente na sua tela, até porque tem vezes que você está falando aqui, ó, e tem pessoas aqui ao seu redor verificando. Você abriu aqui o seu WhatsApp
web e tem pessoas no lado olhando, para as pessoas não verem, tá? Para ser algo mais secreto, você vai lá e dá uma escondida. Principalmente quando você trata, né, de assuntos bem mais interessantes, como dinheiro, negócio, enfim, tá? Aí foi feito para isso aí também. Aí as pessoas é mala, é gaiata, aí gosta de esconder coisa, né? De gaiatice. Vou esconder ali que eu tô ficando com fulano, vou esconder ali uma conversinha ali imoral, né? Essas coisas. Para a gente finalizar, gente, eu explicar para vocês a atividade, eu vou dizer uma coisa bem massa, tá? Que eu descobri quando eu estava fazendo esse slide para vocês. Existe um cara chamado Signal. O que é esse Signal? Ele é um, entre aspas, ele é como se fosse, tá? Ele é um clone do WhatsApp. Ele é concorrente do WhatsApp lá fora. As empresas, tá? Principalmente os diretores, os donos de empresa gostam de utilizar ele porque ele é 100% seguro, tá? Você compra, tá? Você pode utilizar esse Signal. A programação dele é uma programação 100% criptografada. O que é que as pessoas fazem? Quando vai adquirir, no caso, esse aplicativo, eles pedem algo mais seguro no servidor. Então, exemplo, entenda que aqui eu tenho uma caixa, que é o meu servidor, aonde o meu lado esquerdo é para todo mundo, e o meu lado esquerdo é só para as pessoas privilegiadas. É assim que o Signal ele funciona. Ou seja, ele não vaza, gente, de maneira nenhuma informação. Nunca se escutou falar que você utilizando o Signal, tá? Alguém descobriu algum furo dele. Óbvio que a gente sabe que cada dia que passa, a tecnologia aumenta. Então, assim, se não faz reparos, né, em cima daquele software, vai acontecer uma falha. Lógico que vai, tá? Mas ele foi utilizado para isso. Fizeram uma comparação do seguinte: existe vários celulares, tá, que precisa ter um acesso criptografado. Um exemplo, se vocês não sabiam dessa informação, saibam. Existe um celular chamado BlackBerry. Ele é muito top. Mas ele, assim, não tem tanta coisa chamativa, não. Tem uns novos que inventaram que ele é até legalzinho. O BlackBerry, para vocês que não sabiam dessa informação, ele é utilizado mais por policiais, FBI, Polícia Federal, dono de empresas, tá? Empresários. Por quê? Porque ele não pode ter furo nas ligações. Exemplo, eu sou dona de uma empresa, o Pedro também é. O meu celular é BlackBerry e o do Pedro também. Aí, eu sou aqui uma empresária onde eu faço ali algumas falcatruazinhas. Então, eu vou fazer uma venda ilegal de alguma coisa. Estou pegando ali os computadores da Apple, do lugar de eu pagar eles, eu estou comprando ali pelo Dark, né? Ou pelo Dark News ali, pela parte mais preta da internet. Aí eu liguei para o Pedro e disse assim: ei, Pedro, vai ter uma venda agora, vai chegar ali um navio ali lá no Porto de Pecém com um monte de computador ali da Apple, tá vindo lá dos Estados Unidos. Cara, se tu tiver 100 mil aí na tua mão, a gente faz uma compra massa, não sei o quê. Gente, essa conversa, ela só vai ficar entre eu e o Pedro. Por quê? Porque ela é tão criptografada, a programação dela é tão criteriosa que nem a federal pode descobrir. Lá eu estava lendo umas curiosidades, né, do BlackBerry, que é o celular, que quando ele é ativado, ninguém sabe nem onde é que está o sinal dele. Então, fizeram uma comparação do Signal com o BlackBerry, para vocês terem noção, tá? Aonde a criptografia, ou seja, onde o que você faz não é vazado. Beleza? Só para vocês entenderem que não existe só o WhatsApp, que existe vários outros bem melhores do que o WhatsApp também. O WhatsApp só é popular por conta que o dono dele é o dono do Facebook e do Instagram. Beleza? Passando mais adiante, planejamento de marketing digital em mídias digitais. Todo mundo já até fez, né, aquele chamado Canvas, tá? O que é o Canvas? É uma estrutura e-commerce, onde você tem o começo, meio e fim para você trabalhar em cima de uma rede social.
Quando eu trabalho em cima de uma rede social, eu já posso me considerar ADS, tá? Que é a forma mais paga. Então, tudo eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro por fazer download, ganho dinheiro por curtida, ganho dinheiro por eu postar, ganho dinheiro por tudo. Coloquei aqui para vocês algo bem simples, ó, que é o inicial. Se você está numa rede social, certo? Você já tem uma margem legal de seguidores. Você está pagando uma rede social para você ser propagado, né? Para elas lá distribuir ali o seu nome no mundo todinho. Você já consegue, gente, ganhar um certo dinheiro. Preste atenção. Você vai trabalhar em cima de uma produção nas redes sociais, onde você vai ter 3 posts, tá? Que você vai ter que postar. E ainda você vai ter que fazer um vídeo post para você postar também. Automaticamente, tá? Quando as suas informações que você fez, todo mundo começa a visualizar, a curtir, a compartilhar, aí vai muita gente ver o que você fez, vai cair na sua continha um valorzinho de quase R$ 450. Vixe Maria, tudo isso, gente, é muito mais, tá? Os blogueiros só é blogueiros porque eles são podres de ricos e eles fazem isso, tá? Gente do YouTube, enfim. Por isso que todo mundo quer estar hoje em dia nas redes sociais trabalhando para ela. Aqui, para vocês terem noção, são as redes sociais que mais são populares, né? Que é o Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e o nosso falecido G+. Esse aqui papocou já comigo em tudo. Mas o que é que acontece? Um está interligado no outro, tá? É justamente o que a gente chama de mensagens cruzadas. O que é que significa isso? Se eu estou no Facebook, tá? E se eu fiz um post no Facebook, eu tenho que correr lá para o Instagram para fazer o mesmo. Se eu estou nos dois, gente, eu tenho que correr lá no Twitter e twittar para informar para as pessoas o que eu fiz. O que é que significa isso? Eu não posso perder a oportunidade de estar só em uma rede social, preciso estar em tudinho, tá? E para a gente fazer a finalização do que nós estávamos falando, o consumo semanal. Gente, preste atenção. A gente tem que ter uma visão que se chama visionário. Eu tenho que enxergar além. Eu não posso enxergar só ao meu redor. Existem pessoas que só veem televisão ainda, existem pessoas que só tá na internet, tá para estar ali navegando, vendo vídeos, tá nas redes sociais. Existem pessoas que estão na internet para não ver nada disso, para ver só alguma coisa relacionada a e-mail, a ler uma mensagem importante, a ver uma mensagem instantânea. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, se vocês terem noção, o mundo todo está conectado de uma maneira diferente. Se eu quero ter um negócio, eu tenho que levar um negócio para o mundo inteiro. Eu não posso levar só para uma ou duas pessoas, tá? Isso se chama visionário. Eu estou numa rede social, é para isso mesmo. E, para a gente finalizar, preste atenção, já está no Google Sala de Aula de vocês, é um teste valendo ponto, tá? Mas eu vou tirar esse ponto e agora, tá? Que o estagiário endoidou, então vai estar valendo nota. Esse teste vocês irão fazer da seguinte forma. Você vai elaborar um cronograma lá no seu Google Planilhas, onde precisará ter informações como ele é 100% baseado no seu WhatsApp. Ou seja, você vai utilizar os seus amigos e os seus grupos para serem como se fossem os seus clientes, tá? Você vai fazer, vai acompanhar a quantidade atual de fãs, acompanhar a quantidade atual de que fala sobre alguma coisa, taxa de engajamento, comparar o desempenho atual do que você está fazendo com as suas páginas, ou seja, grupo em cima de grupo, né? Visualizar gráficos. Professora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho certeza que no seu grupo tem pessoas que falam, tem pessoas que não falam, tem pessoas, tá, que tá ali engajada com alguma coisa, tem pessoas que servem como planta, enfim. O nosso grupo do WhatsApp, os nossos amigos no WhatsApp, ele é o espelho dos nossos clientes que a gente pode vir a ter. Então, você vai lá no Google Planilhas e você vai fazer esse cronograma para mim, tá? Todo mundo vai fazer isso. Professor, e como é que eu vou elaborar, no caso, um relatório voado que a gente já está perdendo, já está finalizando aqui na nossa sala e tem que ir para outra? Você vai lá no Google Documentos e você vai lá na galeria que vai estar lá vários relatórios onde você vai pegar um modelo que já tem e você vai trabalhar em cima dele, tá?
Vou sair dessa sala agora porque só está faltando menos de 1 minuto. Vou jogar outro link para vocês para a gente voltar aqui que eu vou fazer a chamada de todo mundo. Estou saindo agora e já volto. Beijo.